Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, professor Eurípides, professor José Otávio, professor Neto. Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência aqui na faculdade, que também é longa. Eu estudei aqui durante 6 anos, fiz 3 anos de residência e depois trabalhei 28 anos no grupo de assistência psicológica ao aluno citado pelo Eurípides. E quando ele pediu para falar sobre depressão, a minha primeira ideia foi assim, que a gente sempre ouve, a gente que é psiquiatra, sempre nos cursos de psicologia médica, que não existem doenças, mas existem doentes, né? A gente sempre fala nisso, o Paulo Vaz Arruda, nosso professor, sempre dizia isso. Então, a minha ideia, antes da próxima exposição, que vai detalhar mais sobre o quadro clínico da depressão, a minha ideia é falar sobre quem são essas pessoas, né? Quem são esses alunos de medicina, né? O que eu pude aprender nessa experiência aí de 37 anos aqui na faculdade. Então, uma coisa que é importante, que a medicina é uma das profissões mais antigas que a gente tem notícia, né? Se não for a mais antiga. Então, quando alguém escolhe ser médico, ele já tem uma tradição de vários milênios nas costas, né? É uma coisa muito séria. E sempre se fala da vocação médica, né? Da chama da vocação médica. Eu sempre acreditei também que seria uma chama. E de uns anos para cá, eu concluí que não é uma chama, eu estava enganado, que é um vulcão, que é uma coisa muito mais forte do que o que a gente costuma chamar de vocação. É uma força muito intensa. Quando a gente pergunta para os alunos por que você escolheu fazer medicina, a grande maioria deles fala que é pelo altruísmo, que eles querem ajudar as pessoas. E tem outros motivos, o gosto pela biologia, ou porque se identificou com algum parente médico, com algum médico da família. Muitas vezes o próprio aluno ficou doente e se identificou com o seu médico, e gosto pela pesquisa, tem várias respostas. Uma vez, um aluno me deu uma resposta que tem a ver com o que o professor Lotufo estava dizendo. Eu falei, mas por que você escolheu fazer medicina? Ele respondeu, porque eu quero ser feliz. E essa resposta foi marcante para mim, eu não esqueci, né? E eu acho que o que está por trás desse vulcão é ser feliz. Ser feliz como? Através da medicina. Além dos aspectos conscientes, que são essas respostas que eles costumam dar, tem alguns aspectos inconscientes que hoje, no tempo que a gente tem, não vou conseguir explicar para vocês, porque é uma coisa bastante complexa, mas que o Freud chamava de sublimação, que ele achava que era um deslocamento não é deslocamento, uma nova função da energia sexual, tinha a ver com as escolhas profissionais, mas isso ele não dizia só da medicina, era uma coisa em geral. E a Melanie Klein que dizia que seria uma reparação de impulsos agressivos que a gente tem na infância e que com atividades construtivas a gente se sente bem, consegue reparar danos que a gente fez, muitas vezes, a maioria deles, na fantasia, não que a gente tenha feito de fato. Bom, a gente tem que pensar agora numa questão, que é a questão do vestibular, que é um problema, a meu ver, seríssimo. Todos nós que passamos pelo vestibular, a gente sabe a dificuldade que é para entrar numa faculdade de medicina. E principalmente aqui, que é a mais difícil de entrar. Tem alunos que ficam... Eu entrevistei vários alunos quando eu estava no Grapal, que tentaram 4, 5 vezes para entrar na faculdade de medicina. Então, vocês imaginam um adolescente, onde todos os amigos estão passeando, estão se divertindo, ele tem que ficar estudando. E se frustra e mesmo assim não desiste até entrar. Então, o aluno de medicina passa por já antes de entrar na faculdade, por uma privação enorme. E ele só consegue isso por quê? Porque são pessoas que têm 2 características muito importantes. São pessoas que são perseverantes, têm traços obsessivos, não que elas sejam obsessivas, mas são traços de personalidade obsessivos.
e pessoas idealistas. Os alunos entram na faculdade com grande idealismo. Isso foi fruto, inclusive, de pesquisas, com estudos de personalidade, estudos projetivos. Os alunos de medicina são idealistas, entram assim. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando de desistência, se a gente pegar todos os cursos da USP, o que tem menor desistência, disparado, é a Faculdade de Medicina da USP. Quem entra na faculdade, tem alguns que desistem, né? Como o professor Eurípides falou, às vezes ele não tem aquela vocação, ou às vezes até pode existir alguma pressão familiar para que ele faça medicina, mas é uma minoria e, evidentemente, isso não seria bom, né? Então, essas pessoas são extremamente exigentes com elas mesmas. Isso a gente precisa ter em mente. Para mim, essa é a característica mais importante do aluno de medicina. As duas características. Eles querem ser felizes através da profissão, ajudando os outros, né? E são extremamente exigentes. Então, o aluno que entra na Faculdade de Medicina, aqui no primeiro ano, ele chega extenuado do vestibular. E esperando, fala, bom, agora eu vou poder descansar um pouquinho, né? E todo mundo fica felicíssimo, a família fica alegre, os amigos, até é muito comum as pessoas falarem, olha, você está com alguma dúvida de medicina, pergunta para ele que ele entrou na faculdade, né? E no 6º ano falam, cuidado que ele é recém-formado, né? Então, mas ele já entra com essa moral toda, né? Com a família e com os amigos. E o que a gente chamou isso de fase de euforia, né? Que ele está num ambiente novo, num ambiente de liberdade, conhece um monte de gente, tem atlética, tem o centro acadêmico, então tudo é festa. E essa festa não dura muito tempo, né? Ela termina assim que saem as primeiras notas, né? E começa a fase do desencanto, né? O aluno está extenuado, começa a ver que ele vai ter que estudar muito. Em geral, esses alunos que entram eram ótimos alunos, né? Em geral, se não era o primeiro, era um dos primeiros da classe, e começam a ir mal. E por quê? Porque eles estão com 180 primeiros da classe ao lado deles. Então, e aí começa naturalmente, sem que as pessoas percebam, a acontecer uma competição entre esses alunos, né? E essa competição se dá, em parte, pelo que a gente chama de currículo oculto, né? Que são as ligas, são cursos paralelos que tem na faculdade, e começa então já uma competição. Eles acabaram de sair de uma competição para entrar em outra, muito grande. E isso é bastante complicado para o aluno. Outra questão, por que o aluno também muitas vezes vai mal? Porque no cursinho ele recebia uma apostila, né? Estudava aquilo, falava, eu sei tudo, vou bem na prova, tiro 10. Vocês já viram um livro de medicina? Uma coisa desse tamanho, que qualquer um de nós, a gente se perde na hora que a gente abre um livro de medicina, né? Então o aluno entra aqui, ele tem que reaprender a estudar, ele percebe que não sabe mais estudar. Ele tem que descobrir um novo método de ensino. Ele está se adaptando a uma situação nova. Muitos vêm do interior, precisa se adaptar à cidade, problema de moradia. Então é uma situação muito complexa, muito complicada para um adolescente conseguir lidar com isso sem ajuda e sem a compreensão do que está acontecendo. Então esse é o nosso primeiro anista. No 2º ano, eles já estão mais adaptados, né? Mas eles se queixam muito porque todo aquele sonho de já atender paciente, de ter contato, de tratar, ainda no 2º ano não tem, né? Eles ficam estudando matérias básicas, química, estatística, que são importantes, claro, mas o aluno não se satisfaz com aquilo, né? Então, ele começa a perceber que ele teve muito ganhos ao entrar na faculdade, mas teve perdas também, né? Perdas do sonho, perdas de horas de lazer, né? Até que chega no 3º ano, que eles têm um período de um pequeno alívio, porque é o ano que é mais tranquilo em termos de estudo, e que é o ano que eles vão assumir as diretorias da atlética, do centro acadêmico, e que diminui um pouco a pressão.
Em compensação, no quarto ano a coisa já complica novamente. Talvez seja o ano mais difícil da faculdade em termos de estudo, porque tem os cursos mais difíceis, são de clínica médica e de moléstias infecciosas, e que eles ficam literalmente apavorados com esses cursos, né, com medo de não passar, e se eles forem reprovados, o que vai acontecer? Eles não vão para o internato, né, não tem como, né, eles vão perder a turma. Então isso para o aluno é terrível. Nesses 28 anos que eu trabalhei no Grapal, todo ano eu escutava isso, né, o pavor de não passar e de não ir para o internato. E outro pavor que eles têm é em relação à formação das panelas. Eu não sei se vocês sabem, mas o internato, eles passam em grupo de 13 a 15 alunos, 12 a 15, e esses grupos são formados espontaneamente. E sempre tem alguns alunos que são chamados, lamentavelmente, de lixão, que ninguém quer ficar com eles. Daí começa aquela briga para ver quem não vai ficar com esse grupo. Eles têm pavor de ficar no lixão. Já foi tentado colocar em lista em ordem alfabética, programa de computador para fazer as panelas, não deu certo, os alunos não aceitam. Então, esse é um problema que precisa ser resolvido pela faculdade, né? Essa questão das panelas. Como isso pode ser feito de uma forma que fique bom para os alunos, sem provocar uma discriminação tão grande. No quinto ano, o que acontece? É super extenuante, porque o aluno tem que dar plantão, tem que estudar muito, e ele tem que lidar com uma sensação que é terrível, que é a seguinte: eu fiz 4 anos de medicina e a sensação que eu tenho é que eu não sei nada. Essa é a sensação que eu tenho. Eu chego no hospital, parece que eu não sei nada. Então, o aluno tem que começar a perceber que o conhecimento médico é uma coisa muito lenta, muito gradual, e é como se fosse um quebra-cabeça que a gente vai juntando as pecinhas e lá no final do curso a gente vai conseguir juntar tudo, né? Mas no momento que a gente está vendo uma pecinha, dá desespero. Você fala, não vou conseguir, eu não vou saber, será que é melhor eu desistir? E como foi dito, ele tem que lidar com situações muito dramáticas no hospital, de morte e de precariedade do serviço público brasileiro. Eu me lembro dando plantão no pronto-socorro, e um pedreiro martelando na parede, voando pó para tudo que é lado, o paciente na maca, no corredor, coisa desse tipo. Então, para um aluno é muito complicado. Acho que hoje já está melhor o pronto-socorro, mas na minha época era bem difícil. No sexto ano, a gente poderia falar, bom, agora está acabando, tal. Não, agora tem outro problema, grande problema, que é a residência. A gente sabe que hoje um médico que não faz residência, que é a especialização, ele não tem chance nenhuma de progredir na carreira. Então é praticamente obrigatória a residência. E é outro vestibular praticamente, né? Então não tem garantia nenhuma de que o aluno não tem garantia que ele vai passar na residência. Então aqui no HC a gente sabe que vem gente do Brasil inteiro prestar a residência, né? E o aluno daqui vai ter que concorrer com todo mundo. Muitas vezes ele pode não passar. Então, é mais um momento de tensão. E além da questão da residência, ele vê os amigos dele já formados, ganhando seu dinheiro, casando, e qual a perspectiva financeira que ele tem? Ganhar a bolsa da residência, que não dá para ninguém que sobrevive com a bolsa da residência. Então, todas essas angústias estão presentes nesses alunos. Agora, entrando mais na questão da depressão, eu demorei muito eu vou resumir rapidamente aqui um pensamento que eu tive nos últimos anos, mas que eu demorei muito para ter essas ideias, que é exatamente responder isso. Por que os alunos de medicina, e não só dessa faculdade, mas do mundo todo, têm tanto quadro depressivo? Saiu um trabalho recente nos Estados Unidos, uma revisão da literatura, mostrando que 30% dos alunos do mundo têm depressão e 11% em ideação suicida. É muito sério. Então, o que acontece? Não? Então,
voltando para aquela questão inicial, eu acho que o aluno de medicina, ele tem aquele vulcão dentro dele. O Freud chamou isso de pulsão. E ele dizia que tinha duas pulsões, dois tipos de pulsão. Inicialmente, ele dizia pulsão de vida, que seria a subsistência, e a pulsão sexual, de manutenção da espécie, né, de reprodução. E depois da Primeira Guerra, ele chegou à conclusão que existia também a pulsão de morte, né, que dentro de nós tem as duas pulsões. Tem um lado nosso, que leva para a vida, que aponta para a vida, e o outro, dentro da gente, de todos nós, que aponta em direção à morte. Desde a forma mais concreta, que seria o suicídio, até das formas mais sutis, né? É só a gente se observar um pouquinho quantas vezes a gente toma atitudes destrutivas com a gente mesmo e com as outras pessoas, né? No dia a dia não é difícil a gente perceber isso. E que é uma coisa que a gente tem que trabalhar o tempo todo e elaborar o tempo todo. Então, o que eu pensei? Que, além dessas pulsões que o Freud descreveu, poderia haver uma terceira pulsão, que é a pulsão vocacional, que é aquele vulcão que existe dentro da gente. E que algumas poucas profissões teriam essa pulsão. A meu ver, seria medicina, na arte e no esporte. A gente vê o que as pessoas, os artistas fazem para conseguir exercer a profissão deles, e esportistas também, como eles se sacrificam. Mas acho que na medicina é bastante evidente. E o que acontece? Para que essa pulsão se desenvolva e que o aluno tenha uma identidade profissional, forme sua identidade profissional, que, como estava falando, é uma coisa muito gradual e que tem que ir acontecendo aos poucos, ele precisa encontrar condições favoráveis para isso, como já foi dito aqui, né? Então, é claro que a família tem um papel fundamental, a faculdade tem um papel fundamental, né? Então, a gente tem que pensar, eu acho que uma coisa que a gente precisa repensar no currículo médico, o quanto é importante o aluno aprender o conteúdo ou o quanto é importante ele ter exemplos, professores que sejam exemplos para eles. Porque o exemplo ele não vai esquecer mais, é para o resto da vida. Conteúdo a gente lê no livro, faz a prova e esquece depois de uma semana. Se qualquer um de nós, se qualquer professor da faculdade pegar uma prova do primeiro ano, não vai passar. E fizer a prova, não vai passar, não tem como. A gente não consegue fazer essa prova, não é? Então, o que está, no meu ponto de vista, está faltando? O aluno precisa ter professores para se identificar. Eu me lembro, eu na faculdade, eu era aluno, eu aprendendo a palpar a barriga de nenê, quem estava me ensinando? O professor Eduardo Marcondes, professor titular de pediatria, do meu lado, falando, Milan, aperta aqui a barriguinha do neném assim. Eu nunca esqueci isso. Né? Isso não existe mais. E por que não existe mais? Né? Por quê? O que vale no currículo acadêmico hoje? Para alguém poder ascender na vida acadêmica? Pesquisa, publicação. É isso que vale. Se um médico atender bastante ou atender bem, não importa. Se ele for um bom professor, tiver boa didática, dá bastante aula, também não importa. Olha que paradoxo. Como é que numa faculdade de medicina não é valorizado dar aula e atender? Não pode. E o aluno fica com quem tem, como é que ele vai se identificar? E os professores, quem quer fazer carreira, estão presos nesse sistema, não é opção deles. Se eles não fizerem isso, chega na hora do concurso, eles vão perder o concurso. É isso que acontece, né? Então, e além disso, o que a faculdade pode fazer? Dar todo o apoio, que já foi dito aqui pelos professores, né? Apoio psicológico, assistente social, que existe, um grupo de acolhimento, entrevistar os primeiranistas para ver como é que eles estão, e já oferecer ajuda, quer dizer, fazer um trabalho preventivo. Então, isso vai ser exposto, né, mais para frente, a última palestra, o que a faculdade está fazendo sobre isso.
Mas a faculdade tem um papel muito importante para acolher esses alunos, para que essa pulsão vocacional possa se desenvolver de uma forma satisfatória. Mas tem uma terceira questão que é importante para essa pulsão. Então, a família, a faculdade, que é a personalidade do aluno, que é uma variável fundamental. A gente sabe que qualquer um de nós, não adianta eu, por exemplo, querer falar assim, olha, eu quero ser jogador de basquete. Eu jamais vou poder ser jogador de basquete profissional, com a minha estatura, por exemplo. Não é possível, né? Para ser médico, também é necessário ter algumas características de personalidade, né, que permitam a pessoa desenvolver o seu potencial vocacional. Então, e tem muitos alunos que, alguns, né, acho que a maioria tem essas características que permitem o desenvolvimento desse potencial, mas tem alguns que não têm, ou tem em parte, parcialmente. Então, essas três variáveis, personalidade, o acolhimento familiar, o acolhimento da faculdade, vão determinar se essa pulsão vocacional, que caminho ela vai tomar. Se ela vai, eu dei aí 3 nomes, se ela vai ser egocintônica, quer dizer, ela vai fluir de uma forma boa, né, e natural dentro da pessoa e levando o aluno a poder ter uma satisfação com a profissão e ser feliz com a profissão, que é o que ele quer. Não é? Então, a hora que ele perceber que ele está bem instrumentado, tecnicamente e do ponto de vista humano, para atender as pessoas, esse aí é o médico feliz, é o médico realizado, é o médico generoso, é o médico que não se sente sugado pelo paciente, né? Se algum paciente não agradece, tudo bem, ele vai saber que tem pessoas que agradecem, outros que não agradecem, ele vai saber os seus limites. Quando o paciente falecer, ele fala, bom, eu fiz o que eu pude, vou tentar me aprimorar, né? Se tiver um residente ou um aluno, ele vai tentar ajudar, ele vai ser generoso com esse aluno. Esse é o médico realizado. Esse médico não vai cometer suicídio, não vai tentar suicidar, né? Porque ele está vivendo a profissão felicitária, como diz Ortega. Aquela profissão faz com que ele fique realizado. Só que nem sempre isso acontece. Então, por algum daqueles outros motivos que eu falei, às vezes você pode ter uma pulsão egodistônica, né? Então, que pode ser total ou parcial. Quando é total, do ponto de vista psiquiátrico é menos grave. Do ponto de vista profissional é muito grave, mas do ponto de vista psiquiátrico, por que é menos grave? Porque essa pessoa, na verdade, não está muito preocupada com os outros, não está nada preocupado com os outros. É aquele médico que é um burocrata. Felizmente são poucos, mas que tratam a medicina como se fosse, não estivesse no escritório, não está muito preocupado. E ele tende a cair para o lado sádico, ele pode até ser tecnicamente competente, mas ele não vai ter uma boa relação com o paciente, ele vai ser sádico com os alunos, não vai ter prazer nenhum em ensinar. Se o caso evoluir mal, ele fala que a culpa é do paciente, ele acha que ele é onipotente, que ele pode tudo. Bom, o problema em relação à depressão e ao suicídio é quando há uma pulsão egodistônica parcial, porque aí é aquele aluno que ficou no meio do caminho, ele nem teve uma realização total e também não é esse outro que eu descrevi. Então, o que acontece? Esse aluno é aquele aluno que se sente incompetente, impotente, ele idealiza os outros colegas e os professores, achando que sempre vão ser melhores do que ele, tendem a ficar trabalhando junto com, né, aquela pessoa que é assistente a vida toda de alguém, que ele nunca pode ter sua própria clínica, seu próprio consultório, não consegue se desenvolver mesmo do ponto de vista acadêmico. A hora que ele se sente assim, aí corre o risco, porque é uma frustração enorme, porque ele quer ajudar as pessoas, não consegue, ou acha que não vai conseguir, ou tem a fantasia que não vai conseguir, e como se fosse uma situação sem saída. O que acontece com quem comete suicídio? Ele não tinha saída, na cabeça dele não tinha saída.
né? E o que não tinha saída no estudante de medicina? É o fato de não conseguir ser feliz na profissão. Para mim, esse é o ponto central de tudo, né? Isso difere de outras populações. Então, é a impossibilidade de ser um bom médico que é o maior castigo para um estudante de medicina. Então, se a gente entender essa dinâmica, talvez a gente possa ajudar mais os alunos e tomar providências para apoiá-los nesses momentos mais difíceis. Para complicar tudo, para terminar, gostaria de dizer o seguinte: eu dividi essas três características, ego-sintônica, ego-distônica e ego-distônica parcial, só didaticamente. Na verdade, todos nós médicos passamos pelas três configurações, né? Quem de nós, em algum momento, não fica irritado, em vez de acolher um paciente, a gente não acolhe, né? Isso acontece, ou em algum momento não tem um desejo de desistir. Isso acontece, né? Mas o importante é que a gente possa ter, na maior parte do tempo, a gente está feliz com o que a gente está fazendo. E é por isso que a medicina é o curso mais disputado no mundo, não é aqui no Brasil. No mundo é o curso mais difícil de entrar. É por causa de dinheiro? Não é. A gente sabe que não é. O dinheiro é uma consequência do trabalho. Não é isso que o aluno de medicina busca. Raramente a gente vê um primeiro-anista dizer: eu vim aqui porque eu quero ficar rico. Não é isso, né? Até um aluno uma vez me disse isso, eu falei: você está no lugar errado. No primeiro ano, já falei na entrevista inicial. Ele tomou um susto, tá? Eu falei: não é aqui. Isso aí você pode até ganhar dinheiro, você pode ganhar até bastante dinheiro, mas isso vai correr naturalmente. Bom, era isso que eu queria dizer. Obrigado por vocês terem me ouvido. Eu espero ter contribuído aí para a compreensão do que se passa com os nossos alunos. Obrigado.